Bom, boa tarde, obrigada, presidente, por restaurar o meu tempo aqui, ter a paciência necessária, porque esse projeto não estava aberto como ele precisa estar aqui no notebook, no note que fica em frente ao púlpito. Precisa ficar aberto, o projeto de lei não estava. Esse projeto, como muito bem falou o meu colega de bancada, o Celso Gianazzi, é até difícil a gente usar as palavras corretas porque ele é um absurdo completo. É um desrespeito, é um escárnio completo com a população de São Paulo. Ele é um projeto que coloca um plano de desestatização, que é de 2017, voltando ainda naquela onda do Dória. Vereadores aqui que estavam presentes na casa no período da prefeitura do João Dória, eu acho que devem ter uma lembrança do que foi o fim político do João Dória. Vão ter uma lembrança do que foi o tamanho do extremo, o extremismo privatista. Vocês adoram falar de extremismo político da esquerda, só que eu fico impressionada que é o extremismo neoliberal do João Dória que vocês estão tentando repetir vergonhosamente aqui. A gente tinha uma impressão que, por mais que a gente tenha divergências, temos diferenças, vocês não chegavam ao nível João Dória de vender qualquer coisa pública. Já vai lá ver o João Jorge aqui querer defender o Dória. Qualquer coisa que a prefeitura tenha. Olha, mesmo vocês que têm uma visão liberal de economia, eu achava que vocês tinham uma compreensão que certas coisas não podem ser privatizadas. Infraestrutura, Bispo Atílio, como questão de saneamento, transportes, energia elétrica, são elementos que não têm concorrência, é um monopólio natural. Você não vai ter concorrência nisso, só pode ter uma empresa que serve o serviço. Não faz sentido privatizar. Outros pontos interessantes também não faz sentido privatizar, que são dever do Estado: saúde, educação, cultura, obras viárias. Por quê? Porque é o seguinte, todos esses elementos, primeiro que são direito do cidadão, e segundo, é mais eficiente se o Estado fizer. Porque uma empresa ela precisa ter lucro, gente. A empresa que quiser fazer, você pode chamar de concessão, desestatização, parceria, cada ano vocês inventam uma palavra nova para privatização, vocês podem chamar do que vocês quiserem. No fundo, é colocar uma empresa que precisa lucrar para lucrar em cima do serviço público. Não tem grandes mistérios nisso. E com esse projeto de lei, vocês estão tentando entregar mais ainda do pouco que restou aqui em São Paulo. Eu vou ler aqui algumas das coisas que estão... Artigo 1º aqui, ó. Apoiar a implementação de projetos de parcerias voltados à requalificação e zeladoria urbana, mobilidade urbana, infraestrutura social, com foco. Observem, com foco. O que é foco? Foco é quando são algumas coisas. Com foco em educação, saúde, habitação, cultura, lazer, esporte e assistência social. Que foco é esse? Eu vou repetir, com foco em... áreas como, foco em áreas como, cada um interpreta como quiser. Educação, saúde, habitação, cultura, lazer, esporte, assistência social. O que não tem aqui? Me explica, Bezerra, o que não tem? O que não é o foco? É tudo. Vocês estão colocando qualquer coisa. Qualquer tipo de política pública que pode entrar. Me ajuda a entender, João Jorge. Como é que você vai focar ao mesmo tempo em educação, saúde, habitação, cultura, lazer, esporte e assistência social? É uma coisa impressionante. Isso aqui é o foco, tá? Isso aqui é o foco. Incentivar projetos de requalificação do centro histórico, fomentando o turismo e valorização do patrimônio cultural do município, também privatizando, né? Agora tem uma parte aqui que vocês estão alterando um artigo da lei do Dória da desestatização, que fala o seguinte, artigo 9º, ciclovias, ciclofaixas e outras infraestruturas cicloviárias. O que é isso? Como é que vocês pretendem privatizar uma ciclovia, uma ciclofaixa? Eu estou com dificuldade até de entender a lógica. É um absurdo completo. A pessoa vai pagar... Assim, eu estou com muita dificuldade. Por favor, se o senhor quer fazer uso da palavra, Bezerra? Vereadora Luana, por favor. Com relação ao tema que Vossa Excelência estava se referindo nesse momento, a questão das ciclovias, eu também tenho um interesse especial. Mas parece que existe uma emenda que foi colocada para avaliação de todos os colegas, tratando especificamente esse tema, que eu gostaria, inclusive, de ouvir a opinião de Vossa Excelência,
porque o texto me parece que veio o mesmo texto, né, com relação especificamente a esse tema das ciclovias, e que eu sei que preocupa muito, especialmente os cicloativistas na cidade, enfim, aqueles preocupados com a mobilidade urbana, especialmente relacionada a esse modal de transporte. Bezerra, vereador, se tiver uma intenção do governo de retirar, é bom. Não resolve a situação inteira do projeto, que ainda fala de cultura, ainda fala de questões ambientais, sem contar saúde, educação, habitação, centros esportivos. Então não resolve. Agora, se tirar é bom. Não me chegou nada. Eu acredito, sendo muito honesta com você, que se tiver uma intenção real, se tivesse uma intenção de retirar ciclovia e ciclofaixa, teria tido uma mudança no texto. A gente não precisa votar em emenda. A gente poderia incorporar o texto e ter passado, como normalmente se passa de uma primeira votação para a segunda, altera o texto e a gente passa para o Congresso de Comissões novamente. Eu acho que teria sido o ideal, em termos de método legislativo. Não foi o que foi feito. Se fizer em emenda, óbvio que eu vou continuar votando contra isso daqui, porque nem tem nada. Agora, a emenda eu posso votar favorável, vai ser bom. Agora, não entrou no texto, Bezerra. Você estava falando também a respeito da questão da assistência social, é isso? Isso aqui está dizendo... Porque dos centros esportivos até entendo a lógica. Eu fui secretário de esportes da gestão Bruno Covas, e uma das grandes demandas da cidade, por exemplo, e aí, claro, precisa ter regras muito claras, muito específicas, né? Mas uma das grandes demandas da cidade sempre foi a possibilidade de termos parceiros da sociedade civil que pudessem, ou do setor privado, que pudessem efetivamente contribuir, inclusive com a manutenção, com a melhor estruturação dos clubes todos. São 56 clubes, se não me engano, se não me falha a memória, espalhados por toda a cidade. E havia um grande número de pessoas, de grupos, de setores querendo sempre contribuir, mas a lei, sendo extremamente restritiva, não permitia, por exemplo, qualquer tipo de parceria, desde as mais simples, como, por exemplo, alguém que viesse para fazer uma doação, pintasse, por exemplo, uma quadra, revitalizasse toda aquela quadra, oferecesse todo aquele material e que quisesse, em contrapartida, por exemplo, colocar uma pequena placa de que esta área foi revitalizada pela empresa X em parceria com a Prefeitura de São Paulo ou com a Secretaria de Esportes de São Paulo. Quer dizer, nesses termos eu até entenderia. Nos termos da lógica da simples privatização pela privatização, eu pessoalmente, até pela minha história, até pelos conceitos que tenho muito claros, tenho dificuldades. E aí, com relação à área de assistência social, eu desconheço qualquer coisa nesse sentido. Ô, vereador Bezerra, você já falou de duas coisas diferentes. Eu vou tentar falar de cada uma delas. Primeiro, da assistência. Já tem, como o senhor sabe muito bem, como ex-secretário dos MADs, muitas parcerias na assistência. E que estão totalmente mantidas. Qual é a necessidade de colocar numa nova lei? Nenhuma. Nenhuma. Se fosse para mudar a forma como se faz parceria com assistência, você teria que passar por um amplo processo. Com Comas, com as entidades que já existem, com a sociedade civil, o Comas é o nosso Conselho Municipal de Assistência. Aí a gente vai poder fazer. Agora, não tendo isso, eu sou contrária a mudar. E sobre a questão das parcerias, você me desculpa, Bezerra, quem quer fazer doações para equipamentos da prefeitura, pode muito bem chegar no gerente, falar com a população, fazer parte do Conselho Gestor Popular para fazer uma melhoria e fazer isso tranquilamente, sem precisar ter um ganho. Porque é papel nosso do Estado cuidar do direito do cidadão. Eu vou só... Me desculpe, eu estou responsável com o tempo da minha bancada. Eu concordo com Vossa Excelência, mas infelizmente, na realidade, na prática, eu concordo conceitualmente, mas na prática não é o que acontece. Sempre se busca uma contrapartida. Eu vou resguardar o tempo do pessoal, mas eu vou te falar o seguinte. Sabe quem não precisa de contrapartida para garantir os direitos do povo? Quem não precisa é o Estado, porque é o dever dele. O setor privado tem uma intenção que é ganhar, tá certo, ele é setor privado. O Estado, ele tem um dever, e quando a gente coloca o Estado para fazer isso, a gente não precisa dar contrapartida nenhuma, porque já é nosso papel. Então não precisa de todo esse problema, entende? Então, assim, obviamente que a bancada do pessoal é contrária, esse absurdo completo de privatizar, inclusive, casas de cultura, ciclovia, que até agora não entendi o que é isso, centros de esporte, ainda mais um projeto de lei que tem uma página que autoriza vender a cidade de São Paulo. Somos absolutamente contrários.